Olá, pessoal, tudo bem? Agora nós falaremos sobre guarda compartilhada. Também é um assunto, né, transversal aqui ao tema serviço social e intervenção junto à família. É um assunto muito importante e nessa aula, apesar de constar aqui alienação parental, eu separei uma aula específica para alienação parental, porque senão essa aula ficaria muito extensa, tá? Então agora nós vamos falar somente de guarda e guarda compartilhada. Vou dar início aqui. Bom, a separação, né, como a gente já conversou na aula anterior, ela é o ponto, tem como ponto mais delicado a questão da guarda. Por quê? Em sua maioria, a guarda, né, assim, historicamente, é sempre concedida à mãe. Embora a Constituição Federal, né, garanta igualdade de tratamento entre homens e mulheres. Mas por que que geralmente é concedida à mãe? Porque ainda temos essa questão, né, de visualizar a mulher como do lar, doméstico, proteção, cuidado, educação dos filhos, ser sempre remetido somente à mulher. Então, sempre à mãe. Além disso, por exemplo, se há uma separação quando a criança é pequena, tem uma dependência da amamentação, de um vínculo maior com a mãe devido ali o processo, né, de maternar, de gerar a criança, né, de carregar por 9 meses. Então, tudo isso eles atrelam à guarda à mulher. Apesar disso, né, a Constituição prevê no seu artigo 227 que as crianças, né, seja por adoção, seja por concepção natural, elas terão os mesmos direitos e qualificações, sem e não pode ter nenhuma questão discriminatória com relação a isso. Ela também traz que é dever da família, da sociedade, do Estado assegurar à criança e ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade todos os direitos, né? Direito à vida, à saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e tirar eles de qualquer situação que possa causar, né, negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão. Então, aqui entende-se como família, pai, mãe e família extensa, e a gente está falando de todos os tipos de família que nós conversamos, né, naquela aula que são reconhecidas no Brasil, porque é óbvio que a gente tem os tipos de família que conversamos que não são reconhecidos aqui e que a Constituição não está prevendo ela aqui dentro desse conceito. Bom, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 23, quem é aquele que possui a guarda? A guarda é daquele que possui o dever legal de cuidar de uma criança ou adolescente, garantindo seu bem-estar físico, psicológico, emocional e social. Ela é um processo de tomada de decisões, né, sobre a criança e o adolescente, que deve sempre levar em consideração o princípio do melhor interesse. Então, a hora que se judicializa uma guarda da criança, você precisa pensar no melhor interesse dela, da criança e do adolescente, e não do adulto. Ah, isso tem a ver com questões financeiras? Não, porque às vezes, apesar de um dos genitores ter maiores condições financeiras, ele não tem nenhum laço afetivo com aquela criança, com aquele adolescente. Às vezes ele é um abusador, um violador dos seus direitos, dos seus corpos. Ele não tem interesse em estar com aquela criança, então não faz sentido você conceder uma guarda para quem não tem interesse em estar com a criança ou com o adolescente, porque isso significa que ele não vai cuidar daquela criança, né? Então, o melhor interesse, o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente é esse, é visualizar o que é de fato melhor e não somente o lado financeiro, a melhor estrutura de casa, essas coisas. O Código Civil ele traz dois tipos de guarda, então nós temos a unilateral e a guarda compartilhada. Lembrando que a guarda compartilhada tem uma lei específica
para falar sobre ela. E como eu já ressaltei aqui, priorizam sempre o melhor interesse da criança e do adolescente, mesmo que haja um consenso entre os cônjuges sobre a guarda dos filhos, é muito importante que esse acordo esteja homologado em juízo, porque a qualquer momento uma das partes pode mudar de opinião, e acabar prejudicando a criança ou o adolescente. Portanto, é muito, muito, muito importante que, num processo de separação, de divórcio e etc., se pense em colocar perante a justiça, a guarda dos filhos, né, das crianças e dos adolescentes que estão envolvidos nesse processo, tendo em vista o seu bem-estar. Não, porque a gente se dá muito bem, então a gente não precisa disso. Gente, nós somos seres humanos, cheios de qualidades e defeitos, imutáveis. Podemos mudar de opinião e etc. E a gente sabe muito bem que, historicamente, dentro da nossa realidade, muitos pais, nesse processo de divórcio, de separação, eles utilizam dos filhos para atingir a outra parte, o outro cônjuge. Portanto, judicializar isso, colocar isso no papel, traz maior conforto, principalmente para o bem-estar da criança e do adolescente, e não somente para os adultos. Mas porque, a partir do momento em que você regulamenta aquilo em papel, você obriga as partes a cumprirem o papel que está ali designado, né, dentro do que foi decidido da guarda. E isso traz menos riscos de prejuízo à criança ou adolescente. Vamos falar aqui do primeiro tipo de guarda, que é a guarda unilateral. Geralmente é concedida a um dos genitores, né? Então, um único lado fica responsável ali para cuidar da criança. Quando que isso pode acontecer? Quando esse genitor quando o outro genitor, né, ele é considerado incapaz ou inadequado para cuidar da criança, possui um histórico de violência doméstica ou abuso, não está presente ou não pode ser localizado, ou concorda de forma voluntária a ceder a guarda para o outro genitor. Então, como eu falei, é, por que que é muito importante a gente colocar em juízo? Por todas essas circunstâncias. Não faz sentido, né, dentro do melhor interesse da criança e do adolescente, você conceder a guarda daquela criança a um pai que abusava sexualmente dela. Então, você deixa a criança ali na mão do abusador, do violador. Não faz sentido você deixar a guarda na mão de um pai que batia na mãe. Às vezes não causava mal à criança, mas se ele já batia na mãe, quais são as probabilidades dentro desse contexto, e a gente vai falar especificamente mais pra frente sobre esse contexto de violência doméstica, quais são as probabilidades desse pai utilizar dessa guarda para prejudicar aquela mulher, tendo em vista que ele já fazia isso dentro do casamento. Então, tudo isso precisa ser analisado dentro desses cenários aqui, por isso, muitas vezes, a guarda é concedida apenas a um genitor. 80%, 90% das vezes, para a mãe, porque o contexto geralmente de agressor para violador ou para vítima é do pai para com a mãe. Como eu já salientei para vocês, a situação financeira dos genitores não deve determinar e nem influenciar sobre a concessão da guarda, porque às vezes esse pai tem mais recursos financeiros, vai morar numa casa melhor, vai poder ofertar uma escola melhor, mas ele abusava sexualmente da criança. Batia na criança, na mãe. Não tem tempo, viaja muito, nunca tá com a criança, nunca ofertou afeto. Então, todos esses fatores devem ser levados em consideração muito antes do fator financeiro. Esse fator nem deve ser levado em consideração, e quando ele é levado em consideração, é em último caso. É, é válido ressaltar, né, que mesmo sem ter a guarda, o outro genitor não fica isento de zelar, né, pelo melhor interesse da criança. Então, ambos mantêm ali as obrigações legais que têm como genitores daquela criança, e ele precisa, sim, ofertar o cuidado, afeto, o convívio,
os bens necessários para o bem-estar daquela criança, seja físico, psicológico, emocional, estrutura para ela ter alimentação, um bom lar, uma boa escola. Então, ambos os genitores mantêm a obrigação de zelar, né, pelo bem-estar dos seus filhos, apesar de apenas um deles ter a guarda. Então, dentro da guarda unilateral, as obrigações elas não mudam, mas aquele genitor que tem a guarda, ele decide melhor, né, e mais pelo o interesse da criança do que o outro. O outro cumpre mais as suas obrigações ali, né, como parte financeira, às vezes uma visita assistida, um convívio assistido, ou a obrigação de pegar pelo menos um fim de semana para manter a convivência com aquela criança, obrigação de pensão alimentícia e etc. Já a guarda compartilhada, ela é um modelo de responsabilidade parental em que, a partir do momento em que há a separação e o divórcio, ambos os pais têm igualdade de deveres e direitos para com seus filhos. Então, eles têm participação ativa, ambos, né, estão ali na tomada de decisões, no cuidado diário, e os dois estão visando o quê? O bem-estar e desenvolvimento saudável das crianças. E a guarda compartilhada, ela é a regra na decisão após a separação ou o divórcio. Então, em juízo, geralmente, preza-se, não é obrigatório, mas preza-se pela guarda compartilhada. Por quê? Ela tem muitos benefícios, e aí a gente vai falar dos benefícios mais pra frente, né? Além disso, olha, a guarda compartilhada, ela está muito mais atrelada ao princípio do melhor interesse da criança, porque ela está assegurando ali um convívio saudável, eh, retirando a sobrecarga sobre um dos genitores, que é o que traz a guarda unilateral, dividindo ali as responsabilidades, porque uma criança não foi feita sozinha, óbvio, e ela minimiza os efeitos daquela separação, já que anteriormente a criança e o adolescente conviviam com ambos, né, com pai e com mãe. E aí, de repente, dentro de um processo de separação e divórcio, o medo é que eles percam esse convívio. Então, isso traz um adoecimento emocional, psicológico para aquela criança, até mesmo um adoecimento físico. E por isso que a guarda compartilhada ela é uma regra, porque ela proporciona um ambiente mais saudável de convívio familiar e que minimiza os efeitos do divórcio, da separação. Logo, todas as decisões sobre educação, saúde e bem-estar são tomadas de forma conjunta, mas o Código Civil traz que a criança precisa ter uma base residencial, né, para ter uma estabilidade e uma manutenção de rotinas. Não dá para ser uma vida desregrada. Então, hoje está na casa da mãe, amanhã está na casa do pai, aí no outro dia está na casa da mãe, aí volta para casa do pai. Não, a guarda compartilhada da criança precisa ter ali um lar que é a sua base, mas ela pode estar sim na outra casa. Então, um exemplo de guarda compartilhada é quando os pais moram, por exemplo, próximos, e escolhem uma escola que é próxima para os dois, né? Ter uma distância ok para todo mundo. E aí, 15 dias a criança fica na casa do pai, 15 dias na casa da mãe. Essa era conhecida como guarda alternada. A gente vai falar lá na frente sobre isso. Mas é exatamente isso. Eu tô dando o exemplo errado. Por exemplo, a criança mora na casa da mãe, mas que também é próxima da casa do pai. E estuda numa escola que é num ponto ali estratégico para ambos. Então, um dia a mãe busca, um dia o pai busca na escola, mas a criança sempre dorme na casa da mãe. Assim, né? Principalmente durante a semana, mantendo ali a sua rotina. Aí, final de semana, vai para casa do pai, divide, etc. A guarda compartilhada tem a ver com isso. Pode fazer aniversário juntos, dividir as rotinas de levar para médico,
buscar na escola e levar numa atividade extra, mas sempre tendo ali uma casa principal em que a criança mantém o seu quarto, as suas coisas e a sua rotina diária. Antes que eu confunda aqui os tipos de guarda, né? Porque a gente fala sobre tantos assuntos que a gente vai misturando as coisas, ficando doido. Bom, a lei que estipula a guarda compartilhada é a 11.698 de 2008. Ela traz regras, institui a guarda compartilhada, tem também por interesse assegurar. Opa, eu sou péssima com essa caneta, meu Deus do céu, acho que vou ter que fazer um curso disso aqui, gente. Ela tem, né, a intenção ali de assegurar a convivência familiar e comunitária de forma harmoniosa, preservando vínculos afetivos entre pais e filhos e, né, os pais têm o dever de zelarem igualmente pelo bem-estar. Por quê? Porque quando é numa guarda unilateral, só fica com maior carga sobre isso. E aí, além de sobrecarregar, você não, a criança não está num ambiente ali saudável, porque ela basicamente não convive com a outra parte, aumentando, às vezes, a sensação que fica ali na pós-separação, no pós-divórcio, né, de abandono, de esquecimento por parte do outro genitor, pode trazer um conflito familiar também. Então, a guarda compartilhada ela vem para tentar minimizar ao máximo esses efeitos. Aí aqui também a gente traz, né, que para que tudo isso acontecesse é necessário, né, o legislativo precisou assegurar que os direitos das crianças e adolescentes estivessem acima dos interesses dos pais. Então você não visa ali o interesse dos pais, que eles querem, mas visa sim o que é melhor para as crianças e os adolescentes, levando em consideração que às vezes o que um dos pais quer, ou o que ambos os pais querem, não é o que é melhor para a criança. Então, se analisa o que é melhor para aquela criança e aquele adolescente. Você precisa avaliar, né? Quais são os determinantes que você precisa avaliar dentro da concessão da guarda compartilhada, né? De se colocar de comum acordo uma guarda compartilhada. A localização da escola, a distância da moradia dos pais, quais são as atividades extras que aquela criança exerce, qual é a escala de trabalho dos pais, quais são os condicionantes de saúde, tanto dos pais quanto das crianças. Porque se você não avaliar tudo isso, como é que você vai conceder uma guarda compartilhada de modo a assegurar que vai ter de fato esse convívio? Já pensou se um pai ou uma mãe mora a 1 hora da casa do genitor, que é a base ali da guarda? Sempre vai conseguir participar daquela rotina, assim, vai ter que ser um esforço gigantesco. Se ele mora em outra cidade, vai ter que ser um esforço muito grande. Isso não significa, né, que mudar de estado rompe a guarda compartilhada. Era essa palavra que eu estava procurando buscar. Rompe a guarda compartilhada, porque depende dos termos que se estabeleceu aquela guarda. E aí, logo, não há essa quebra da guarda compartilhada só porque um genitor foi morar em outro estado. Ainda que, aliás, ainda que não, porque eles precisam, assim, dentro da guarda compartilhada, estabelecer as regras daquela convivência. E se eles veem que dá para fazer a manutenção dessa guarda compartilhada, mesmo com a mudança de estado, ela não precisa ser quebrada, né? Ela não precisa ser dissolvida. A Lei 13.058 de 2014 trouxe uma importante mudança no tratamento da guarda de crianças no Brasil. Segundo essa lei, atualmente, se ambos os pais são aptos, muito importante isso daqui, se eles estão aptos para exercer, né, a autoridade parental e não conseguem chegar a um acordo sobre a guarda da criança, a guarda compartilhada ela será aplicada. A única exceção é se um dos pais explicitamente declarar ao juiz
que não deseja a guarda. Então, os pais estão ali naquele conflito, separaram, divórcio, etc. E eles não conseguem chegar a uma decisão de como vão exercer a guarda daquela criança. A partir do momento que eles vão para juízo, se ambos têm condições de exercer essa autoridade de pais sobre aquela criança, aquele adolescente, em regra, o juiz estabelecer essa guarda compartilhada, a não ser que um dos genitores expresse o não desejo de ter a guarda daquela criança, né, de participar dessa guarda. Quais são os benefícios da guarda compartilhada? Como eu já falei para vocês, bem-estar emocional, físico, psicológico, minimização dos impactos da separação, manutenção de um relacionamento contínuo e próximo dos pais, sensação de estabilidade e continuidade, não há aquela quebra, assim, a criança não sente que de repente a sua vida teve uma divisão e abriu um abismo. Ela compreende que, apesar da separação dos pais, ainda tem essa continuidade de relação familiar. Há uma estabilidade quando se fala desse convívio familiar que ela já tinha antes, quando os pais estavam juntos, e que não há essa quebra quando você estabelece a guarda compartilhada. Uma visão positiva sobre a resolução dos impasses, resolução de impasses e conflitos, porque quando você delimita uma guarda unilateral, né, determina ali uma guarda unilateral, a criança e aquele adolescente vão entender que há um problema acontecendo ali. Então, é como se fosse uma parte negativa, né? Então, assim, você tem uma visão ali negativa. Algum daqueles genitores não é capaz de cuidar daquela criança ou não quis cuidar daquela criança, e aí por isso foi estabelecida uma guarda unilateral. E aí isso traz uma visão negativa da situação. A partir do momento que se enxerga que, apesar de tudo que está acontecendo entre dois adultos, eles conseguem manter, né, fazer a manutenção da guarda daquela criança, daquele adolescente, sem maiores conflitos, você traz, né, gera com isso uma visão positiva. Em regras, você, né, tem que ter uma residência de referência, como eu já falei, tem que ter regime de convivência. Não faz nenhum sentido dentro da guarda compartilhada um pai que dá comida saudável e uma mãe que dá uma comida não saudável para a criança. Ou uma mãe que estabelece o horário de dormir daquela criança e o pai não cumpre aquela regra. Então, assim, não faz nenhum sentido vocês terem regras distintas no trato com a criança e vocês têm uma guarda compartilhada para com aquela criança. Por isso é necessário as regras de convivência, para que uma convivência com um genitor ou com outro não destoe tanto, que tenha, assim, um equilíbrio. Tempo igualitário entre os genitores. Responsabilidade financeira é dividida de acordo com a realidade de cada genitor. Então, assim, não faz sentido se um dos genitores ganha 10 mil, pagar a mesma quantia que o outro genitor que ganha 2 mil. Então, é preciso ali você fazer a divisão dessas responsabilidades financeiras de acordo com a realidade de cada um dos pais, até para que elas possam ser cumpridas, né, de forma tranquila, sem prejudicar um ou outro, pensando mesmo em tratar essa situação de forma equitária, né? Apesar das desigualdades, você trata igual ali os genitores para dentro da sua realidade de cuidado com aquela criança. Para isso, né? Assim, nesse sentido, para a gente finalizar sobre essa questão de guarda compartilhada, ela gera um ambiente estruturado que promove um crescimento saudável e harmonioso, mantém a participação integral de ambos os pais. Ela é voltada para a preservação do bem-estar e o desenvolvimento saudável da criança e do adolescente, enfatizando, né, que há a manutenção dos vínculos afetivos com ambos os genitores, e não excluindo ou tirando quase que totalmente um dos genitores da vida daquela criança. Eu já falei sobre essa aqui, a mudança de um dos pais, mas para essa mudança, uma coisa que eu esqueci de ressaltar tem que ter o consentimento do outro genitor antes de realizar qualquer mudança. Então, se a guarda é compartilhada, até para mudar de estado, tem que ter uma conversa ali, um diálogo e uma decisão e consenso, né, entre os genitores. E aí, a distância geográfica não é um problema, eu já falei, ainda mesmo aqui, ó, que resida em um outro país no exterior. Porque o que destaca aqui, ó?
é essencial que os pais busquem formas de manter uma comunicação regular e uma participação ativa na vida dos filhos, mesmo diante da mudança de residência. Então, é isso que a guarda compartilhada busca. A manutenção da comunicação, a participação ativa na vida dos filhos, a demonstração de afeto, o equilíbrio, o relacionamento saudável, ainda que isso aconteça com pais em localidades distintas, né? Diferentes, distantes. Mas é óbvio que, como a gente colocou ali, a presença de ambos os pais na mesma localização geográfica, ali, em localização próxima, favorece muito mais a criança e o adolescente do que em localizações muito distantes. A dinâmica, a rotina, ela é muito diferente quando eles estão em estados ou países diferentes, cidades diferentes. A diferença entre guarda compartilhada e guarda alternada. O que vocês pensam de mim, né? Quando eu não tenho senso de conseguir fazer uma linha reta nisso aqui. Vou botar aqui, pessoal. Olha, a guarda alternada, ela tem uma distribuição de tempo, né, entre os genitores, e que é aquele exemplo que eu dei, que uma semana o filho fica na casa de um, outra semana fica na casa de outro. Tem tempo determinado para essa convivência e há uma transferência de responsabilidade total. Então, diferentemente, do que acontece na guarda compartilhada, porque ambos participam ativamente no dia a dia ali com a criança, dividindo o mesmo tempo, a mesma quantidade de responsabilidades, e não alterna essa responsabilidade. Então, na guarda compartilhada, quando vai tomar uma decisão ali diante da criança e do adolescente, os pais conversam para tomar aquela decisão. Na guarda alternada, se está na posse do pai, ele toma a decisão naquele momento. Se está em posse da mãe, a criança, né, ali, ela toma a decisão naquele momento. Então, essa é a diferença entre esses dois tipos de guarda, mas ela já não é tão recomendada, né, pelos especialistas, porque a criança fica sem referencial. Afinal, ela vai sendo criada é, naquelas diferenciações. Então, na semana que tá na casa do pai é muito mais legal, vamos supor. Come mais besteira, assiste mais filme, demora mais tempo para tomar banho, para fazer as tarefas de casa, né, ali da escola, etc. E aí, quando tá com a mãe, tem toda uma rotina certinha. Ou vice-versa, né? Quando tá com a mãe é tudo bagunçado e quando tá com o pai é tudo organizado. Isso acaba bagunçando a cabeça da criança e ela não sabe qual que é o certo. E aí ela vai ficando ali confusa, não sabe qual rotina ela deve seguir e está sempre mudando. Isso pode trazer prejuízos na escola, pode trazer prejuízo em diversos fatores. Bom, importante ao que é a atuação do serviço social, é, a gente vai atuar aqui. Vocês vão poder até ler depois, né? Eu tenho trazido mais textos para dentro dos meus slides, porque eu recebi uma mensagem de uma das alunas, né? Me pedindo sobre isso, então eu aumentei o quantitativo de textos que eu tenho trazido aqui nas aulas para vocês, até para vocês lerem, ser um resumo maior, vocês não precisarem ficar indo até os textos, né? Quando a gente fala só em tópicos aqui. Mas eu vou dar uma resumida aqui na atuação do serviço social perante essas questões de guarda, porque a gente já está um tempo avançado aqui para dar tempo da gente resolver as questões. Bom, o assistente social, ele atua muito mais dentro dessa área, né, na questão do âmbito do sócio-jurídico, mas isso não significa que não atuem ali na base, né, que é no atendimento básico, que é o CRES ou o CRAS, o CREAS ou o CRAS, porque o assistente social, ele vai analisar, sim, o melhor interesse da criança, mas dentro da realidade social que ele vai analisar. Então, qual que é o instrumento que ele mais utiliza? O estudo social. Porque você vai analisar todo o contexto, você faz uma visita familiar, você entrevista pai, você entrevista mãe, você conversa ali com a criança, se for possível, de uma forma, né, que a criança não se sinta coagida, prejudicada e etc. E aí você analisa dentro dessa realidade qual que é o contexto em que aquela criança está inserida,
Porque a partir do momento em que você analisa qual o contexto que aquela criança está inserida, você pode trazer ali o seu parecer, se é melhor ter uma guarda unilateral, por exemplo, se você avalia que há um caso ali de, né, tem determinantes ou já tem sinais graves de ou comprovados, né, de violência doméstica, violência de gênero, de abuso da criança, etc. Ou se você analisa que, apesar dos conflitos entre pai e mãe, ambos têm esse poder parental, então eles têm os requisitos necessários para ter uma guarda compartilhada. Portanto, o assistente social ele faz essa análise. E aí, dentro do âmbito do sócio jurídico, ele entrega, né, aquela perícia social que ele realizou, que foi requisitada pela autoridade. Lá dentro, ele tem o estudo social, ele tem o seu parecer técnico, ele entrega seu laudo social, e aí o juiz pode decidir, né, ter subsídios melhor para decidir sobre essa guarda. Dentro disso, o assistente social não pode, de forma nenhuma, desconsiderar a vivência familiar, qual que é o histórico, como que ele está relacionado, até porque, para você atender o melhor interesse da criança, você precisa avaliar qual que é o contexto socioeconômico familiar que ela está inserida, para às vezes você não dar ali um parecer equivocado, né? Se você faz ali sem avaliar isso, as chances de você dar um parecer equivocado é muito grande. E você também não pode fazer uma coisa superficial, porque senão você não vai estar garantindo aqui as condições essenciais de proteção e de desenvolvimento. Você precisa ir a fundo para fazer essa análise, né? E esse subsídio ele não vai ser trazido se você analisar só o contexto que você está enxergando aqui. Você precisa analisar o todo, não tem que ter uma visão, né, focalizada ali, uma visão focalista. Olha, Batista trouxe que nos casos de disputa pela guarda da criança e do adolescente, que são os mais comuns, isso devido aos divórcios, por isso tornou-se uma das funções do assistente social visitar a residência de ambos os genitores ou responsáveis, buscar meios de verificar quais são essas condições, né? Se há laços sociais entre as famílias, e aí a gente não está falando só das condições financeiras, óbvio que há uma análise das condições financeiras, mas elas não são determinantes para a guarda, como a gente já vem conversando aí. Porque isso proporciona ao assistente social compreender em qual lar, né, tem melhores condições psicossociais para o desenvolvimento saudável da criança e adolescente. Tá vendo aqui que ele não traz a questão financeira? Porque um lar financeiramente melhor pode ter condições psicossociais muito ruins. E a hora que aqui, né, Valente também traz que o assistente social necessita articular os litígios das famílias e as transformações ocorridas na organização familiar. E aí, para isso, ele precisa admitir, sim, novos modos de pensar a diversidade de arranjos vivenciados pelas famílias nas últimas décadas. O que ele está querendo dizer com isso? Que ele não vai que o assistente social não vai lidar com casos em que a criança está numa disputa de guarda ou numa análise de guarda de pai e mãe. Pode ser duas mães, dois pais, pode ser pais com avós. Então, todas essas dinâmicas, transformações familiares da atualidade, né, que traz essas diversas configurações familiares, precisam estar no radar do assistente social, porque ele precisa analisar dentro dessa vivência e não dentro de uma vivência que é regra para a sociedade, mas que a gente sabe que acontece de forma diversa. E aí é dentro desse cenário da disputa de guarda que pode aparecer a alienação parental. E aí, esse é um assunto para a outra aula, mas vocês vão entender, né, que a partir do momento que os pais não têm um consenso sobre essa guarda, e aí que eles vão ali disputar no juízo, em juízo essa guarda, eles podem utilizar a criança como meio de atingir o outro genitor ou de alienar aquela criança contra o outro genitor. Mas nós, o serviço social, né, o nosso conselho, principalmente, tem uma crítica bem forte a esse termo alienação parental, à criação da lei de alienação parental. E é isso, por isso que eu reservei uma aula só para a gente falar sobre ela, tá bom?
Agora vamos dar início aqui, né? Esses são os textos que eu usei. Vamos dar início às nossas questões. Uma questão de 2024. A guarda da FGV, né, da prefeitura. Apesar de ser para o cargo de psicólogo, ela também caiu para o cargo de assistente social dessa prefeitura. E aí, ela traz ali, em sua essência, sobre esse assunto que a gente está falando. A guarda compartilhada é o reflexo das transformações socioculturais ocorridas nas últimas décadas, nas quais o homem deixou de ser um mero visitante dos filhos para querer assumir conjuntamente da mãe as responsabilidades e os cuidados em relação a eles. Como efeito, foi estabelecida no Brasil a Lei da Guarda Compartilhada em 2008, cuja última alteração ocorreu em 23 de dezembro de 2014. Lembra que a gente falou dessas duas leis aqui dentro da aula? De acordo com a guarda compartilhada, é correto afirmar que, letra A guarda compartilhada ela é compulsória? Não, ela é regra. Pode acontecer de um dos genitores não querer, então aqui não é vedado, né? Caso um dos genitores não queira compartilhar a guarda. Pode acontecer de não ser interessante ou não ser segura essa guarda compartilhada, então ela não é compulsória. Ela é uma regra, mas ela não é obrigatória, tem suas exceções. Então, letra A aqui tá errada. Convívio com os filhos deve ser dividido de forma igual com a mãe e com o pai, independentemente das condições fáticas e dos interesses dos filhos? Não. Sempre priorizando os interesses da criança e do adolescente. Além disso, vai se analisar quais são as condições fáticas, né? Ali, quais são os fatos que permeiam a vida de cada genitor para entender, por exemplo, que se uma pessoa trabalha 40 horas semanais de segunda a sábado e a outra trabalha 20 horas semanais só 3 dias na semana, esse que trabalha menos, né, menos horas, vai ter maior responsabilidades do que o que trabalha mais. Então não dá para você dividir assim exatamente igual. É como eu falei, de forma equitária, tratando os desiguais dentro das suas desigualdades para chegar num consenso ali da divisão da guarda. Compete a ambos os pais o pleno exercício do poder familiar, não se aplicando se estiverem divorciados ou formalmente separados. É onde realmente se aplica, né, pessoal? E deve ser aplicado. Ambos têm que exercer, né, o seu poder familiar quando eles estão casados e quando eles estão separados ou divorciados, eles principalmente também têm que exercer isso, porque entende-se, né, tem uma cultura aí de que quando separa, as responsabilidades da criança fica mais para um do que para outro, geralmente mais para a mãe. Então, não, mesmo separados, divorciados, né, eles têm que dividir sim ali o exercício do poder familiar. D. O consentimento ao menor para casar pertence ao poder familiar dos pais enquanto ele for criança. Gente, criança casa. O ECA permite isso, a legislação permite isso? Não. Então, isso aqui, pelo amor de Deus, né? Não faz nem sentido. Então, só sobrou a letra E, que é: qualquer estabelecimento público ou privado é obrigado a prestar informações a qualquer um dos genitores sobre os filhos deles, sobre pena de multa pelo não atendimento da solicitação. É exatamente isso, pessoal. A lei da guarda compartilhada, ela traz, né, essa regra de que ambos têm direito a, a saber informações, não podem requisitar de órgãos públicos e privados, eles são obrigados a fornecer essas informações, e a multa varia ali entre R$ 200 e R$ 500 ao dia pelo não fornecimento dessas informações. Então, dentro da lei da guarda compartilhada, isso aqui acontece. Lembrando que se é uma guarda unilateral, se é uma guarda em que um dos genitores não deve ter acesso à criança, aí não tem essa obrigatoriedade. Mas se a instituição da guarda compartilhada tem-se essa obrigatoriedade e o estabelecimento que se negar a cumprir isso, paga sim uma multa. Próxima questão. Em um processo de dissolução de união estável, não houve acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho. Como ambos os genitores desejavam permanecer com o filho e encontravam-se aptos a exercer o poder familiar, a gente leu bastante isso durante a aula, o juiz decreta o quê? A guarda compartilhada. Para estabelecer as atribuições do pai e da mãe e os períodos de convivência sobre guarda compartilhada, o juiz de ofício ou a requerimento do MP baseia-se em orientação técnica profissional ou de equipe interdisciplinar que deverá avisar o quê?
Letra A, a divisão equilibrada do tempo com o pai e com a mãe? Pode ser essa, né? Realmente, isso é uma das coisas que é trazido ali dentro da lei, a divisão equilibrada do tempo com o pai e com a mãe. Mas fica esse aqui um asterisco, né? Só para a gente avaliar as outras questões. Que asterisco lindo. As possibilidades concretas de cada um dos genitores. Pessoal, a lei não traz essa questão de possibilidades concretas. Ela traz que você analisa a condição de cada um e aí estabelece a guarda compartilhada dentro dessas realidades. Mas não é assim, porque o pai ou a mãe só pode isso, então só vai ter isso. Não, porque aquilo ali é o concreto. Não. A partir do momento que você designa a guarda compartilhada e analisa a situação social, você pode até ver se não tem como, né, analisando isso, um dos genitores mudar alguma coisa para que se equilibre ainda mais o tempo e as responsabilidades com a criança e o adolescente. Portanto, B errada. Ao equacionamento dos interesses de toda a família, não, os interesses é da criança e do adolescente. Ao desejo da criança e do adolescente, não, você nem sempre tem que visar o desejo, você tem que prezar pelo melhor interesse, porque às vezes aquela criança, aquele adolescente não tem competência, né, crítica para analisar aquela situação. Então, dentro da lei, você não visa o desejo da criança, você visa o seu melhor interesse. Porque às vezes o desejo da criança é ficar com um dos genitores que é mais liberal, mas não necessariamente é isso que faz com que o seu desenvolvimento seja melhor, mais saudável e etc., dentro da realidade. A priorização daquele que apresentar melhores condições de cuidados. Gente, como eu disse para vocês, aqui na guarda compartilhada vai ter um equilíbrio e ambos vão ter que dividir. Não é conceder a guarda, né? Você não visa priorizar um ou outro, você visa equacionar, equilibrar, né? Portanto, o nosso gabarito é aqui, letra A. Próxima questão. Não, essa é grande. Vamos lá. A Lei 11.698, de 2008, alterou os artigos do Código Civil de 10 de janeiro de 2022 para instituir e disciplinar a guarda compartilhada. Em 2014, com a aprovação da Lei 13.058, algumas correções foram realizadas, principalmente no tocante à obrigatoriedade do magistrado em observar e aplicar a guarda compartilhada com prioridade, mesmo que não haja consenso entre os genitores, desde que ambos estejam aptos a exercer o poder familiar e que nenhum deles declare que não deseja a guarda do filho. Ainda de acordo com a nova lei, analise as afirmativas a seguir. Tópico 1. Para estabelecer as atribuições do pai e da mãe e os períodos de convênio sobre guarda compartilhada, o juiz de ofício a requerimento do Ministério Público deve basear-se nas oitivas dos filhos? Não. Ele deve se basear, né, nos pareceres técnico-profissionais de pessoas capacitadas para tal e em equipes interdisciplinares. Então, não é aqui na oitiva dos filhos. Tópico 1, errado. Qualquer estabelecimento público ou privado é obrigado a prestar informações a qualquer um dos genitores sobre os filhos destes. Até aqui, ok. Sob pena de multa de 500 a 1.000 reais? Não. Sob pena de multa de 200 a 500 reais. Então, aqui tá errado. 3. A guarda unilateral obriga o pai ou a mãe que não a detém a supervisionar os interesses do filho. Ok. E para possibilitar tal supervisão, qualquer dos genitores sempre será parte legítima para solicitar informações e ou prestação de contas. Até aqui, ok. Objetivas ou subjetivas, em assuntos ou situações que direta ou indiretamente afetem a saúde física, psicológica e educação dos filhos. Certinho, pessoal. Ainda que a guarda esteja apenas para um, o outro tem todos esses direitos, sim. E aí, ele vai poder ter acesso e visar, até porque às vezes a guarda está com um dos genitores. E aí o outro genitor começa a identificar que não está mais funcionando, que a criança está em um sofrimento físico, psíquico, emocional. Então ele tem esse direito de analisar, de requisitar informações, de verificar se tem que fazer alguma mudança, né? Então, o item 3 está correto. Vamos para o próximo.
A alteração não autorizada ou descumprimento imotivado de cláusula de guarda unilateral ou compartilhada implicará na perda da guarda atribuída ao seu detentor. Não, ela não é uma perda automática. Ah, não cumpriu, então já está ali perdendo. Não, há toda uma análise, ele pode perder alguns benefícios, alguns direitos, né? Pode se equacionar mais para um lado do que para o outro, mas ele não perde automaticamente. A perca, ela não é automaticamente. Portanto, o nosso gabarito aqui é a letra C, porque a única correta é a número 3. Mas uma questão agora de certo e errado. Os pareceres acerca de processos de adoção, guarda, tutela e destituição do poder familiar elaborados por assistentes sociais que atuam no Poder Judiciário podem ser fundamentados em estudos sociais. Não só podem, como devem, né, pessoal? Porque é o estudo social que dá um embasamento para o assistente social realizar ali o seu parecer. Isso, muito obrigada. Até a próxima aula. Tchau, tchau.